Vamos agora para a nossa segunda questão. Qual é a quantidade de matéria correspondente a 18,06 vezes 10 elevado a 30 átomos de enxofre? Gente, sempre lembrando a vocês que a gente precisa sempre estar lembrando da constante de Avogadro, tá bom? 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. O que acontece aqui? Ela está perguntando uma questão, quantidade de matéria. Então, quantidade de matéria é grama, tá bom? É massa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai agora lembrar que um átomo de enxofre, a massa é 32U. Se um átomo de enxofre, a massa é 32U, unidade de massa atômica, 1 mol de enxofre, a massa vai ser 32 gramas. Então a gente converteu unidade de massa atômica em gramas. Agora lembrando, 1 mol e 6,02 vezes 10 elevado a 23 é a mesma coisa. Na questão, está usando o quê? 18,06 vezes 10 elevado a 30. Então, em vez de usar mol, eu vou usar o número, a constante de Avogadro, tá bom? Então, olha só. 6,02 vezes 10 elevado a 23 está para 32, tá bom? 32 gramas, assim como 18,06 vezes 10 elevado a 30 está para x. É a incógnita, é a minha pergunta. A quantidade de matéria contida em 18,06 vezes 10 elevado a 30. Agora aqui eu vou fazer regra de 3. Eu vou multiplicar 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes x dá 6,02 vezes 10 elevado a 23x igual, agora eu vou passar essa parcela aqui, ó, 32 vezes 18,06 vezes 10 elevado a 30. Agora, com minha conta armada, eu vou prosseguir. O que está multiplicando vai passar dividindo. Eu vou manter todos os números por enquanto, que a gente vai fazer passo a passo. O 6,02 passa dividindo. Nesse momento aqui, eu encontro, uma divisão com base 10. Como é que a gente vai proceder aqui nesse momento? Gente, lembrando que quando eu vou fazer a divisão, a gente vai manter a base 10. Por enquanto, eu não vou mexer no 32. E vou agora calcular essas duas notações aqui na base 10. Eu vou manter a base 10. Quando eu divido base 10 por base 10, ou potências, eu mantenho a base, as potências, as bases são iguais, eu mantenho 10 e vou calcular a potência. Só vou corrigir aqui, que aqui não é elevado a 30, aqui é elevado a 23. Tá bom, gente? Pequena correção aqui. Então, mantive a base 10, 30 menos 23. Então, quando divide, subtrai a potência. Se fosse uma multiplicação, eu estaria somando. Então, 30 menos 23 dá 7. E agora aqui, 18,06 dividido por 6,02 dá 3. Pronto. Agora a gente continua. X é igual. Nesse caso aqui, eu vou novamente manter a base 10, 10 elevado a 7, e vou agora calcular os números que não tem base 10, tá bom? É como se fossem os números aqui restantes. 32 vezes 3 dá 96.
Então, essa é a nossa resposta. 96,10 elevado a 7 gramas de enxofre. Tá bom, gente? Então, essa é a quantidade de matéria em 18,06 vezes 10 elevado a 30. Vamos para a próxima questão. Na nossa próxima questão, a gente vai acompanhar aqui qual é a quantidade de matéria correspondente a 1,0. 1,0 igual a 1, viu, gente? 0,10 elevado a 28 moléculas de água. Sempre lembrando que a gente não pode esquecer da constante de Avogadro. E a partir dela, a gente vai se basear. Então, a questão está perguntando quantidade de matéria. Quantidade de matéria é massa. Então, a resposta vai ser em gramas. Primeiro, lembrando da molécula de água, H2O. A gente já sabe que a massa molecular da molécula de água é 18 unidades de massa atômica. E a gente consegue converter unidade de massa atômica para gramas. Como? Com a ajuda do mol. Então, uma molécula de água tem massa 18U e um mol de água tem 18 gramas. Tá bom? A partir daí fica mais fácil. Nessa questão, a gente vai se basear mol como sendo 6,10 elevado à 23ª potência. Então, a questão ela pode também já apontar para isso. É uma facilidade que nós teremos, tá bom, gente? Vamos focar nossa câmera aqui mais uma vez. E agora a gente conduz uma regra de 3. Vamos lá para a nossa regra de 3. A gente sabe que 1 mol tem 18 gramas de água. Só que a gente vai transformar mol numa constante, que é 6,10 elevado a 23. Então, 6,10 elevado a 23 moléculas de água mede 18 gramas. O que é que a questão está perguntando? Está perguntando a quantidade de gramas em 1,10 elevado a 28, tá bom? Então, aqui, ó, 1,10 elevado a 28. Então, qual é a quantidade em gramas? Então, nossa incógnita, nosso X. Vamos focar. Isso, nosso X é o que vamos calcular. Então, vamos agora montar a nossa equação, vamos chamar assim. 6,10 elevado a 23 vezes x é igual a 6,10 elevado a 23x. Agora eu vou multiplicar 18 vezes 1,10 elevado a 28. Gente, olha só. Agora aqui, com a equação formada, é só conduzir. Olha que interessante. Sempre o 6,10 elevado a 23, ele vai passar dividindo, tá bom? Tem gente que na hora de montar aqui, ao invés de colocar ele deste lado, já coloca ele em fração, tá bom? Depende do grau de desenvolvimento que você tem com a matemática e com a regra de 3. 18 vezes 1, 18,10 elevado a 28. Então, esse ponto aqui nada mais é que uma multiplicação. A gente mantém a base 10 e soma os algarismos, tá bom? O 6,10 elevado a 23 passa dividindo 6,10 elevado a 23. E agora, vamos para o próximo passo. Nós vamos manter a base 10, calcular a potência, lembrando que divisão a gente subtrai. Se for uma multiplicação, a gente soma. 28 menos 23 dá 5. E agora, o número restante a gente divide. 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, aqui é a nossa resposta. Olha só. 3
1,10 elevado a 5 gramas de água. Então, isso aqui é a quantidade de matéria contida em 1,10 elevado a 28. Tá bom? Até mais, gente. Bons estudos.